Quando Jesus olha para você, ele não vê apenas alguém tentando sobreviver ao peso dos dias. Ele vê um filho que carregou dores que ninguém mais entendeu, lágrimas que ninguém mais enxugou, noites que ninguém mais atravessou com você. Há um momento em que o céu inteiro se inclina sobre a terra, e esse momento chegou agora. É como se o próprio coração de Cristo pulsasse mais forte, chamando seu nome com uma urgência sagrada. E nesse mover que atravessa o invisível, Jesus declara: abriu o que era teu, recebe agora. Há palavras que não são apenas sós, são decretos eternos, escritas na vontade perfeita de Deus, carregadas de um amor que não recua. Quando Jesus fala sobre abrir o que era seu, ele não está anunciando um presente comum, mas uma restituição divina construída desde antes de você nascer. Aquilo que o inimigo tentou bloquear, aquilo que o tempo tentou roubar, aquilo que o medo tentou enterrar, ele agora diz que abriu. Há algo profundo acontecendo, e você está no centro desse movimento celestial. Vivemos dias em que os corações estão cansados, feridos, esmagados pela velocidade do mundo e pelas batalhas que ninguém vê. Pessoas que amam a Deus estão lutando em silêncio, carregando esperanças quebradas e sonhos que parecem longe demais. O desencorajamento tenta se tornar permanente, como se a vida tivesse uma porta fechada que nunca mais se abriria. Mas Jesus entra exatamente nesses cenários e declara que ele mesmo rompeu o que estava travado. Quando o título ecoa, Jesus diz: abriu o que era teu, recebe agora. Não é poesia espiritual, é anúncio profético. É Jesus colocando as mãos sobre o que te pertence por herança e abrindo com autoridade aquilo que você não conseguiu mover com esforço humano. A urgência espiritual de hoje é clara. Há algo que Deus decidiu liberar, e Ele está chamando você para não apenas ouvir, mas receber. Receber no espírito, no coração, na fé, na jornada, no propósito. Jesus conhece o peso que você carrega. Ele sabe das portas que se fecharam sem aviso, das oportunidades que escaparam, das respostas que demoraram, das orações que você achou que Ele tinha esquecido. Mas não existe esquecimento no céu. Existe tempo perfeito. E esse tempo chegou com uma frase que reorganiza destinos. Eu abri. Não vou abrir. Não um dia abrirei. Mas abri. Passado consumado, presente liberado, futuro garantido. Hoje, diante desse mover, há uma urgência espiritual porque muitas pessoas estão perdendo fé não por falta de amor a Deus, mas por exaustão. Elas acham que nada vai mudar, que tudo continuará igual, que as promessas são distantes demais. Mas quando Jesus intervém, ele interrompe o ciclo do desânimo e inaugura um novo tempo. E ele está fazendo isso agora. Ele toca o invisível e o transforma. Ele muda decretos que pareciam fixos. Ele derruba muralhas que pareciam eternas. Ele restaura caminhos que estavam desfeitos. E quando ele diz que abriu o que era teu, está falando do que é legítimo, justo, prometido, escrito por ele em sua história. O céu está anunciando que há algo que já foi liberado, mas você precisa abrir o coração para receber. A urgência espiritual de hoje também está ligada ao fato de que vivemos tempos de distração intensa. O inimigo tenta roubar a fé, não com ataques óbvios, mas com cansaço, confusão, culpa, ruído emocional. Jesus, sabendo disso, fala com clareza: eu já abri. Você não vai mais lutar sozinho. É o chamado de um pastor que não abandona suas ovelhas. É a voz de um pai que não volta atrás. É o decreto de um rei que não perde batalhas. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele libera, ninguém bloqueia. Quando ele decide, nada resiste. E essa palavra chega agora porque o céu quer realinhar seu coração, preparar sua fé e ativar o que estava adormecido dentro de você. Ele está chamando você para se reposicionar espiritualmente, para entender que a luta que te desgastou não foi em vão. Ela te conduziu ao exato momento em que Jesus libera aquilo que sempre foi seu. Jesus está olhando para você com ternura, mas também com autoridade. Ele sabe que você tentou, chorou, esperou, insistiu, acreditou, em alguns dias, quase desistiu. Mas Ele é o Deus que chega exatamente quando tudo parece fechado. Ele abre portas que não têm maçaneta humana. Ele destrava caminhos escondidos. Ele libera respostas inesperadas. E Ele está fazendo isso hoje. A urgência espiritual também é porque esse tipo de palavra não é uma mensagem comum, é uma convocação. É como se Jesus estivesse dizendo: filho, filhe,
Eu preparei este momento para te entregar algo, e você não pode sair daqui de mãos vazias. Há algo que só pode ser recebido com o coração desperto. Algo que exige fé viva, ainda que pequena. Algo que só se ativa quando você entende que não é o seu esforço, mas a graça dele que abriu o caminho. E assim, diante da presença de Cristo, o ambiente espiritual muda. Você percebe que não está ouvindo um texto, está ouvindo um chamado. Está percebendo que Jesus está se movendo com intenção, com propósito, com direção. Ele está abrindo o que é seu por promessa, por aliança, por amor. E Ele quer que você receba agora, não depois, não amanhã, mas agora. Porque o Espírito Santo está aqui, tocando seu coração, organizando pensamentos, quebrando resistências, renovando esperança. Ele está sussurrando ao seu espírito. É para você. Era seu. Sempre foi. E agora está aberto. Há uma profundidade nesse momento que não pode ser negligenciada. O céu está inclinando-se sobre sua história. Quando Jesus diz abrir o que era teu, ele está dizendo que a promessa saiu do papel, que o tempo mudou, que o ciclo virou, que o caminho abriu, que a resposta chegou. E você está sendo chamado a entrar nesse novo tempo com fé, reverência e coragem, porque nada mais será como antes. Pensemos na vida de José, aquele jovem que carregava sonhos diretamente do coração de Deus. Desde cedo, ele viu seus irmãos agirem com inveja, rejeição e crueldade, e ainda assim guardava em si a promessa de Deus. José poderia ter desistido, poderia ter se conformado com a dor, mas havia algo maior dentro dele, a certeza silenciosa de que Deus tinha preparado o que era dele, mesmo quando tudo parecia perdido. É exatamente nesse contexto que entendemos a frase de Jesus: abriu o que era teu, recebe agora. José recebeu aquilo que Deus tinha aberto, mas só depois de um caminho de provações, lágrimas e testes. Imagine o peso de ser vendido como escravo, separado da família, acusado injustamente, jogado numa prisão que parecia sem fim. A história de José nos mostra que o que Deus abre não depende do tamanho da tempestade ou das circunstâncias ao redor. Ele abre mesmo quando tudo parece fechado, mesmo quando os sonhos parecem desmoronar. E assim, a promessa que parecia distante começa a se manifestar, porque o coração de Deus nunca falha. Ele cumpre o que prometeu, no tempo certo e de forma perfeita. José poderia ter se sentido derrotado, poderia ter carregado amargura, poderia ter desistido da fé, mas cada passo da provação foi parte do plano divino. Cada lágrima foi uma preparação para o momento em que ele finalmente se sentaria ao lado do faraó, um lugar de autoridade que Deus havia reservado para ele. E ali, no ápice da sua história, ele pôde declarar que o que Deus tinha prometido, ninguém poderia roubar. Esse é o tipo de abertura que Jesus anuncia para você hoje. Não uma abertura qualquer, mas a libertação completa do que sempre foi seu. O ambiente em que José se encontrava parecia sombrio, desolador e sem saída. Mas quando olhamos espiritualmente, vemos que Deus sempre estava movendo as peças do tabuleiro invisível. Ele transformava prisões em palácios, dores em propósito, lágrimas em testemunhos. Jesus, em sua infinita sabedoria e amor, faz a mesma coisa na sua vida agora. Ele já abriu o que era seu, mas é preciso caminhar na fé para reconhecer e receber essa abertura. A história de José também nos ensina sobre paciência ativa. Ele não podia forçar a porta que Deus já havia aberto. Precisava viver cada experiência, confiar em Deus e manter o coração firme mesmo diante da injustiça. É uma lição de fé profunda. Quando Jesus abre o que é nosso, ele também nos ensina a esperar com esperança, a crer apesar do caos, a acreditar mesmo quando ninguém mais acredita. Esse é o chamado espiritual que ecoa hoje, nesse exato momento. Quando refletimos sobre essa narrativa, sentimos a presença de Deus como algo palpável. Ele não é distante. Ele está envolvido nos detalhes de nossa vida, nas pequenas portas que se fecham e nas grandes que se abrem. Jesus olha para você e diz: o que eu prometi, ninguém poderá interromper. Abri o que era teu. Como José, você pode estar em um lugar de aparente prisão, de dor ou de espera, mas a promessa de Deus não falha. O mover espiritual acontece quando entendemos que o céu já decretou. Agora é o tempo da abertura, da restauração e do recebimento do que é seu. E, assim como José, o ambiente espiritual ao seu redor está sendo reorganizado por Deus.
Tudo aquilo que parecia perdido, destruído ou bloqueado está prestes a se alinhar com a vontade divina. Jesus, em sua infinita misericórdia, nos mostra que nenhuma circunstância é maior do que o poder de Deus. Quando Ele abre, ninguém pode fechar. Quando Ele libera, ninguém pode barrar. E assim, o início da história de José se torna uma metáfora viva para a promessa que Jesus faz hoje. Receba o que é seu, porque eu já abri. Depois de anos de provações, José finalmente se encontra diante do momento que mudaria sua história para sempre. Ele é chamado a interpretar os sonhos do faraó, e cada palavra, cada gesto é guiado pelo Espírito de Deus. Aqui, vemos a essência do que Jesus quer transmitir. Abrir o que era teu significa que, mesmo quando a vida parecia impossível, Deus estava preparando o terreno para a manifestação daquilo que Ele havia prometido. Não foi sorte, não foi acaso, foi o agir preciso do Pai. E José estava pronto para receber. Imagine a emoção de José ao perceber que tudo que ele sofreu não foi em vão. Cada lágrima, cada acusação, cada noite de prisão fez parte do processo divino. Deus não apenas manteve a promessa, Ele a engrandeceu. Assim é com você hoje. Tudo que parecia perdido, bloqueado ou esquecido por outros, Deus já abriu. Ele está entregando aquilo que você não podia conquistar sozinho, porque o tempo de Deus é perfeito e a sua mão é imbatível. O ambiente ao redor de José estava carregado de tensão e expectativa. O faraó, poderoso e imponente, representava uma autoridade que poderia decidir o destino de uma nação. Mas José, guiado por Deus, transformou aquela situação em um instrumento de bênção. O que era seu? A sabedoria, o entendimento e o favor divino se manifestou exatamente no momento certo. Jesus hoje te diz a mesma coisa. O que Ele abriu não depende do mundo, nem das pessoas, nem das circunstâncias. Depende apenas da fidelidade de Deus à sua palavra. José não apenas recebeu, ele influenciou toda uma nação. O alimento, a provisão e a salvação de muitas vidas passaram pelas mãos de alguém que confiou na promessa divina. E você, filho ou filha de Deus, está sendo chamado para receber algo que não é apenas para você, mas que terá impacto em quem está ao seu redor. Quando Jesus abre o que é seu, Ele não abre apenas para satisfação pessoal. Ele abre para que seu propósito seja cumprido em toda a terra. O processo de receber algo que Deus abriu exige fé ativa. José poderia ter duvidado, poderia ter se esquecido da promessa enquanto experimentava a pressão do momento. Mas ele permaneceu firme, e Deus honrou a perseverança dele. Hoje, Jesus te convida a permanecer firme no coração na fé, mesmo que as circunstâncias externas ainda tentem contradizer a promessa. Receber o que é seu exige confiança, entrega e reconhecimento de que tudo está sob o controle de Deus. Ao refletirmos sobre a história de José, sentimos uma ressonância com a nossa própria jornada espiritual. Quantas vezes aguardamos por algo que acreditamos ser nosso, mas encontramos apenas portas fechadas e obstáculos invisíveis. Jesus está dizendo: eu abri, agora receba. É um convite para acreditar além do que os olhos humanos veem, para perceber o mover do Espírito Santo, para se colocar na posição de quem já possui aquilo que Deus liberou. Finalmente, o clímax da história de José nos revela algo profundo. Deus transforma sofrimento em vitória, dor em propósito e espera em bênção. Quando Jesus diz que abriu o que era seu, Ele não fala de promessa futura ou de esperança incerta. Ele fala de uma realidade espiritual já estabelecida, pronta para se manifestar. Assim como José entrou no palácio e recebeu autoridade, provisão e posição, você também está sendo chamado a entrar no que Deus preparou, a assumir aquilo que Ele abriu e a viver a plenitude da promessa. O ensinamento é claro. Mesmo que sua vida tenha passado por prisões invisíveis, rejeições ou longas temporadas de espera, nada pode impedir o mover de Deus. Ele não apenas abre, Ele posiciona, Ele fortalece e Ele confirma. O que foi planejado desde o céu agora encontra espaço na terra, e Jesus está chamando você a receber com fé, gratidão e entrega total. Abrir o que era teu. Recebe agora não é apenas uma palavra de encorajamento, é um decreto de restauração, de autoridade, de vitória que Deus realiza hoje na sua vida. Quando Jesus declara, abriu o que era teu, recebe agora, Ele nos remete diretamente à palavra de Deus, que é viva e eficaz. Em Salmos 37:4, lemos, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração.
Aqui está a primeira evidência bíblica de que aquilo que pertence a você, aquilo que Deus prometeu, não depende do acaso, mas da sua intimidade com Ele. Deus não apenas observa, Ele age em favor dos que confiam nele, abrindo portas que ninguém pode fechar. Em Mateus 7:8, Jesus reforça: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A promessa é clara, a abertura não é passiva. Deus já estabeleceu o que é seu, mas Ele chama você para alinhar sua fé com a ação do Espírito. O ato de receber não é mérito humano, é reconhecer que o Pai abriu, que o Rei decretou, e que o momento de entrar e reivindicar aquilo que é seu chegou. Cada palavra bíblica aponta para um mover divino em favor do que pertence a você. Outro exemplo surge em Isaías 45:3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas secretas, para que saibas que eu sou o Senhor, que te chamo pelo nome. Aqui vemos a profundidade do que Jesus fala. Abrir o que era seu não é apenas restaurar o que foi perdido, mas revelar riquezas espirituais e materiais, propósito e bênçãos que estavam reservadas no plano divino. O que Deus abre é estratégico, preciso e totalmente alinhado com sua vontade perfeita. Quando analisamos João 10:10, onde Jesus diz que veio para que tenhamos vida e vida em abundância, entendemos que o ato de abrir não se restringe ao passado ou ao presente, é uma manifestação contínua do cuidado divino. O que Deus abre hoje para você não é apenas material ou circunstancial, mas espiritual, emocional e eterno. Ele abre caminhos de fé, portas de entendimento e oportunidades que transformam vidas, assim como transformou a história de José, de Moisés e de muitos servos fiéis ao longo das Escrituras. Em Atos 16, vemos Paulo e Silas na prisão, cantando e louvando a Deus. De repente, as portas se abriram e eles foram libertos. Esse é um exemplo claro de que Deus abre o que é nosso no momento certo, mesmo em situações aparentemente impossíveis. A palavra se cumpre. Quando Ele abre, ninguém pode impedir. Quando Ele liberta, ninguém pode resistir. Tudo isso acontece para que você compreenda que a promessa de Cristo é real, visível e poderosa. No Antigo Testamento, vemos Daniel na cova dos leões. Apesar do perigo, a fé de Daniel fez com que Deus fechasse a boca dos leões e abrisse um caminho de livramento. A Bíblia está cheia de momentos em que o Senhor abriu o que era destinado a seus filhos. Jesus continua essa obra hoje. Ele abre o que ninguém mais poderia abrir, seja portas, oportunidades, milagres ou relacionamentos. Ele declara: abriu o que era teu, e isso tem respaldo na Escritura. E quando olhamos para Efésios 3:20, lemos que Deus é capaz de fazer imensamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Este versículo nos mostra que aquilo que Jesus abre não é limitado pelo tempo, pelas expectativas humanas ou pelos obstáculos do mundo. É ilimitado, perfeito e abundante. Tudo que Ele abriu para você hoje é resultado do poder sobrenatural de Deus, pronto para se manifestar quando você crer e receber. Portanto, fundamentar esta palavra na Bíblia não é apenas uma questão de doutrina, mas de experiência real e transformadora. Cada promessa registrada é um convite para que você se coloque na posição de receber. Jesus não fala de sonhos distantes, mas de realidades espirituais que Ele já estabeleceu. Ele olha para você, como olhou para José, Paulo e tantos outros, e diz: abriu o que era teu, recebe agora. Cada escritura confirma que o que Ele libera é legítimo, eterno e poderoso. Em resumo, o fundamento bíblico da abertura divina é sólido. Deus promete, Jesus cumpre, o Espírito ativa e você recebe. Tudo isso ocorre dentro do plano eterno de amor do Pai, que deseja que cada filho caminhe na plenitude da promessa. Hoje, diante da palavra viva, o chamado é claro. Reconheça a abertura de Deus, confie na sua promessa e prepare-se para receber aquilo que sempre foi seu, porque Jesus já abriu. Quando meditamos sobre a frase de Jesus, abriu o que era teu, recebe agora, percebemos que ela não é apenas literal, mas também profundamente simbólica. Cada promessa, cada abertura que Deus realiza é carregada de significados espirituais que nos convidam a refletir sobre nossa fé, nossa perseverança e nosso relacionamento com Ele. Receber aquilo que é nosso não é apenas uma questão de circunstâncias externas, mas de transformação interior, de alinhamento da mente, do coração e da alma com o mover divino. Refletindo na vida de José, podemos interpretar cada passo de sofrimento como um preparo para receber aquilo que Deus já tinha aberto.
Muitas vezes, nos momentos de silêncio e de espera, achamos que nada acontece, mas a verdade espiritual nos revela que Deus está organizando os detalhes invisíveis. A abertura que Jesus declara não surge por acaso. Ela é fruto de um plano divino que nos fortalece, nos ensina e nos prepara para o impacto que a bênção terá em nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor. Também podemos refletir sobre o simbolismo da porta aberta. Na Bíblia, portas abertas significam oportunidades, provisão, reconciliação e acesso ao que antes estava inacessível. Quando Jesus diz que abriu, ele remove obstáculos invisíveis, corrige destinos que pareciam perdidos e restaura caminhos bloqueados pelo medo, pelo passado ou pelo inimigo. Receber o que é seu aceitar a ação divina, é se posicionar na fé para usufruir de tudo aquilo que Deus planejou desde a eternidade. Outro ponto de reflexão é o poder da fé para perceber a abertura de Deus. Muitas vezes, as bênçãos estão diante de nós, mas permanecem invisíveis porque não reconhecemos o mover do Espírito. Jesus não apenas abre, ele também nos convida a enxergar e a tomar posse. Essa tomada de posse exige sensibilidade espiritual, discernimento e confiança plena. A interpretação espiritual, então, nos leva a compreender que a fé ativa é a chave que desbloqueia a manifestação daquilo que Deus já liberou. Além disso, a frase de Jesus nos faz refletir sobre a importância da gratidão e da consciência do que é nosso por direito espiritual. Receber aquilo que ele abriu não significa arrogância, mas humildade diante do poder divino. Significa reconhecer que somos filhos, que pertencemos a Deus, que tudo o que ele reserva para nós é fruto de sua misericórdia e amor eterno. Cada abertura, cada bênção é um lembrete de que nossa vida está nas mãos do Criador e que ele sempre cumpre suas promessas. A reflexão também nos leva a considerar a dimensão espiritual da justiça de Deus. Muitas vezes, esperamos que a justiça humana resolva nossos problemas, mas é a justiça divina que abre aquilo que é nosso. Jesus, ao declarar abrir o que era teu, está trazendo não apenas uma resposta, mas uma reconciliação, um ajuste perfeito entre a promessa e a realidade. Isso nos ensina que, em cada dificuldade, em cada espera, há um propósito maior, e que a abertura de Deus é sempre a conclusão de um processo que visa nossa plenitude. Por fim, essa palavra nos convida a contemplar a beleza do tempo de Deus. Abrir o que é nosso não significa que tudo acontece imediatamente, mas que, no momento certo, ele cumpre a promessa de forma plena e gloriosa. As interpretações espirituais nos mostram que a paciência, a perseverança e a confiança são virtudes que nos permitem reconhecer o agir divino, mesmo quando a realidade humana parece indicar atraso ou fracasso. Jesus nos chama a entrar nessa dimensão de fé e a receber com o coração aberto, sabendo que tudo que ele abriu é perfeito, suficiente e eterno. Quando entendemos que Jesus abriu o que era nosso, o impacto na vida humana é profundo e transformador. Imagine alguém que viveu anos de frustração, de portas fechadas, de sonhos interrompidos. De repente, uma declaração divina ressoa em seu espírito. Abriu o que era teu, recebe agora. É como se todas as correntes invisíveis fossem quebradas, todos os bloqueios espirituais fossem removidos e uma nova realidade começasse a se manifestar. A experiência não é apenas emocional, mas radicalmente espiritual. A vida nunca mais será a mesma. O efeito humano desse mover é sentido no coração, na mente e nas ações. Quando reconhecemos que Jesus abriu aquilo que nos pertence, uma confiança sobrenatural surge. A fé deixa de ser uma teoria e se torna prática. O desânimo se transforma em coragem, a dúvida em certeza e a tristeza em alegria. Pessoas que antes viviam em medo ou insegurança agora se levantam com autoridade espiritual, sabendo que o Criador interveio e tornou real o que ele prometeu. Além disso, o impacto se estende às decisões diárias. Quem entende que Deus abriu o que era seu passa a viver com propósito renovado, priorizando aquilo que é eterno e verdadeiro. As escolhas deixam de ser guiadas apenas pela lógica humana ou pela pressão do mundo e começam a refletir a sabedoria e a direção de Deus. Cada passo se torna alinhado com o plano divino e cada ação se transforma em testemunho vivo da intervenção de Jesus. O mover espiritual também restaura relacionamentos e comunidades. Pessoas que recebiam apenas decepções em suas relações familiares, sociais ou profissionais começam a experimentar reconciliação, entendimento e paz. Jesus, ao abrir o que é nosso, não abre apenas para benefício individual, mas para que o bem flua para aqueles ao redor.
É um efeito multiplicador. A graça que nos alcança começa a alcançar outros, criando um impacto social e espiritual profundo. Especialistas em espiritualidade cristã frequentemente apontam que palavras proféticas como essa funcionam como catalisadores. Elas despertam a fé, despertam a esperança e ativam o que estava adormecido na vida do indivíduo. Quando alguém internaliza a declaração de Jesus, abriu o que era teu, experimenta não apenas transformação externa, mas renovação interna, mudança de mentalidade e uma percepção clara do propósito divino. A vida passa a ser guiada pelo sobrenatural, e não apenas pelo natural. O impacto humano é ainda mais evidente na superação de traumas e limitações. Muitas pessoas carregam feridas profundas, fracassos do passado e ressentimentos que as impedem de avançar. Jesus, ao abrir o que é nosso, não apenas libera oportunidades, mas também cura corações. Ele substitui medo por coragem, insegurança por confiança e dor por esperança. A manifestação dessa abertura é tanto espiritual quanto emocional, mostrando que Deus cuida de todos os aspectos da nossa existência. Portanto, o mover de Jesus é completo e transformador. Não se limita a milagres visíveis ou conquistas externas. Ele entra na intimidade, restaura o interior e posiciona cada pessoa no lugar de autoridade e plenitude que lhe pertence. Quando recebemos o que ele abriu, nos tornamos testemunhas vivas do poder divino, mostrando que o amor de Deus é ativo, real e presente em cada detalhe de nossas vidas. Até aqui, vimos como Jesus, com sua infinita autoridade e amor, declarou: abriu o que era teu, recebe agora. Passamos pela vida de José, que enfrentou rejeição, prisão e longos períodos de espera, mas que, no tempo certo, recebeu o que Deus havia preparado. Aprendemos que a abertura de Deus não depende das circunstâncias humanas, mas da fidelidade de sua promessa e da prontidão de nosso coração em crer e receber. O que antes parecia perdido, bloqueado ou distante agora se manifesta com clareza e poder divino. Refletimos sobre os fundamentos bíblicos que sustentam essa declaração. Salmos, Isaías, João e Atos nos mostram que Deus abre portas, livra de situações impossíveis e manifesta sua provisão no tempo perfeito. Cada escritura reforça que aquilo que ele abre é legítimo, eterno e alinhado com seu plano de amor. Receber o que é nosso não é apenas um desejo, é uma ordem celestial, uma oportunidade que o próprio Criador nos concede para experimentar sua plenitude. Nas interpretações espirituais, entendemos que a abertura de Deus vai além do tangível. Ela transforma corações, renova a fé, desperta a esperança e posiciona cada filho de Deus em lugares de autoridade e propósito. A porta aberta pelo Senhor não é apenas uma oportunidade externa, mas um mover que nos permite caminhar em alinhamento com a vontade divina, mesmo diante de dúvidas, medos ou frustrações passadas. O impacto humano é real e transformador. Aqueles que recebem o que Jesus abriu experimentam renovação emocional, reconciliação em relacionamentos e clareza de propósito. A fé deixa de ser um conceito distante e se torna prática viva. O mover divino não é apenas espiritual. Ele transforma pensamentos, atitudes e toda a trajetória da vida daqueles que creem. Cada decisão passa a refletir a sabedoria de Deus, e cada passo se torna direcionado por sua graça. Agora, ao olharmos para o que vem a seguir, percebemos que a abertura de Deus é contínua. Receber hoje significa entrar em um processo de crescimento, confiança e manifestação diária. A promessa que foi liberada precisa ser incorporada em sua vida de maneira consciente, com fé ativa e ação alinhada ao Espírito Santo. O próximo passo não é apenas esperar milagres, mas viver a realidade que Deus já estabeleceu, caminhando com coragem e discernimento. A diferença entre o que é visível e o que a fé revela é clara. Aos olhos humanos, a situação pode parecer a mesma de ontem, mas aos olhos de Deus, o que ele abriu já está transformando destinos. Você não está mais na fase de espera indefinida, você entrou na dimensão do receber. Tudo que antes parecia fechado agora tem luz, direção e propósito. Jesus não apenas abriu, ele também posicionou, fortaleceu e chamou você para reconhecer e entrar no que sempre foi seu. Portanto, ao refletirmos sobre tudo que vimos até agora, a mensagem é clara. Confie, creia, prepare-se para receber e alinhe seu coração ao mover divino. O que Jesus abriu é real, legítimo e poderoso. E o que vem a seguir é viver essa realidade, permitir que essa abertura transforme cada área da sua vida e reconhecer que Deus está trabalhando em silêncio, mas de forma concreta, em seu favor.
Sou amada? Preciso que você me ouça agora. Não é coincidência que você tenha encontrado esta mensagem. Eu tenho sido aguardando este exato momento para falar diretamente à sua vida. Estas são declarações da sala do trono de céu que carrega o poder de transformar todas as áreas da sua existência que tem marcada por lutas, dor e decepções. Antes que mais um segundo se passe, preciso de você, para entender que eu te vejo. Eu sei exatamente onde você está agora. Eu sei sobre as batalhas que você tem travado sozinho. As batalhas que te deixaram exausto de uma forma que o sono não consegue curar. As batalhas que esgotaram não apenas sua força física, mas também suas reservas emocionais e sua clareza mental, sua vitalidade espiritual. Eu sei das lágrimas que você derramou quando ninguém estava olhando. Cada uma delas. Lágrimas que caíam no seu travesseiro nas horas mais escuras da noite, quando o peso de tudo se tornava insuportável. Carregar. As lágrimas que você engoliu durante as conversas porque não podia deixar ninguém ver o quão próxima você estava de quebrando. As lágrimas que ardiam em seus olhos enquanto você sorria e fingia que tudo estava bem, porque você não estava. Não quero sobrecarregar ninguém com o peso que você carrega. Sei dos medos que apertam seu coração no silêncio. Momentos em que as distrações desaparecem e você fica sozinho com seus pensamentos. Aqueles medos que sussurram mentiras sobre você. Futuro, que amplia cada obstáculo, que repete cada fracasso, que questiona se alguma coisa vai mudar algum dia. Eu te vejo naqueles momentos em que você se sente invisível para todos os outros. Eu te vejo. Quando você tenta fingir estar bem para o mundo enquanto tudo dentro de você está desmoronando. Eu te vejo quando você está questionando se você tem forças para continuar. Eu te vejo quando você se pergunta se alguém realmente te entende. O que você está passando? E quero que saiba, com cada fibra do meu ser, que você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Nem por um segundo sequer da sua noite mais escura. Nem por um momento sequer do seu dia mais difícil. Eu sou seu Deus, seu Pai, seu amigo, seu curador. É a isso que me dedico. Para curar sua alma e envolvê-lo com um afeto que nenhum ser humano pode proporcionar. O tipo de afeto que realmente faz a diferença. Não exige desempenho. É o tipo de amor que não guarda rancor dos seus erros. É o tipo de presença que nunca se retrai, nunca se torna frio, nunca se torna condicional com base em quão bem você está fazendo. Estou aqui na bagunça. Estou aqui no fracasso. Estou aqui no vergonha. Estou aqui no arrependimento. Estou aqui na dor. E eu não estou aqui para condená-lo. Estou aqui para curá-lo, para restaurá-lo, para reconstruir o que foi destruído, renovar o que se desgastou, reviver o que parece morto dentro de você. Você consegue? Precisa de algo mais? Peça com fé e sem duvidar. Porque todas as coisas boas e edificantes que seus pedidos se tornarão realidade mais cedo ou mais tarde. Não porque você os mereceu. Não porque você tenha sido perfeito, mas porque sou um bom pai que gosta de dar bons presentes aos seus filhos. Estou interessado no seu crescimento espiritual e em saber que, dia após dia, você realmente me ama. E me conhecer mais exatamente como eu sou. Não a versão distorcida de mim que a religião pode ter influenciado. Não o juiz furioso que espera você errar para poder puni-lo. Mas eu, o verdadeiro. Eu, o pai que corre ao encontro do filho pródigo. O pastor que deixa 99 para encontrar a pessoa certa. O amigo que é mais chegado que um irmão. Eu não sou o pai que está constantemente irritado com você por cada pequeno detalhe que você faz de errado. Eu não mantenho uma lista de seus fracassos. Eu não te lembro do seu passado toda vez que você vem até mim. Eu não te lembro do seu passado toda vez que você está tentando seguir em frente. Perdoei todos os seus pecados e com meu próprio sangue, lavei sua culpa e lhe dei a liberdade. O preço foi pago. A dívida foi cancelada. A sentença foi revogada. Você não está em liberdade condicional comigo. Você não está ganhando dinheiro. Você é meu filho amado, totalmente aceito.
completamente perdoado, totalmente livre. Então agora não tenho tempo para procurar por você. Defeitos. Nunca penso em te fazer mal. Muito pelo contrário. Cada pensamento tenho para você um pensamento de paz, de esperança, de um futuro repleto de propósito e significado. E ali, naquela cruz, seu destino estava selado. Não sua condenação, sua libertação, não sua punição, sua redenção, não sua maldição, sua bênção. Grandes bênçãos te aguardam. Seu caminho está repleto de milagres. Mas agora que você me ouviu, faça a sua parte. Venha todos os dias e continuem recebendo essas mensagens de todo o coração. Não como uma obrigação religiosa, não como uma tarefa a ser cumprida. Sua lista de tarefas espirituais, mas como uma tábua de salvação, como alimento para a sua alma, como o pão nosso de cada dia que te sustenta em tudo que este dia trouxer. Acredite na minha visão. É assim que eu vejo você, como uma pessoa vitoriosa cercada de prosperidade. Não a prosperidade que o mundo define prosperidade pelo tamanho da sua conta bancária ou pela metragem quadrada da sua casa, mas a verdadeira prosperidade. A prosperidade de uma alma em paz. A prosperidade de um coração que sabe que é amado. A prosperidade de uma mente que é livre do tormento, da ansiedade e do medo. A prosperidade de um espírito que caminha com confiança, sabendo que o Criador do universo te chama de seu. Não dê desculpas pelos seus fracassos passados ou pela sua situação atual. Faça. Não me diga que você já se sente velho demais para sair e triunfar. A idade não é um problema. Um obstáculo aos meus objetivos. Abraão tinha 75 anos quando o chamei para iniciar sua jornada. Moisés tinha 80 anos quando eu enviei para libertar o meu povo. Seus melhores dias ainda não passaram. Você. Eles estão à sua frente. Não pense assim. Não deixe que a voz das limitações fale mais alto do que a minha voz da possibilidade. Olhe para si mesmo como eu olho para você. Você é minha filha, meu filho. Não por acaso, não por falta de opção, mas por desígnio divino. Design. Eu te escolhi com muito cuidado quando te vi em meio à multidão. Eu estendi a mão. Liguei para você e você abriu seu coração para mim. Isso não foi acaso. Foi o destino. Desdobrando-se. Era o meu amor alcançando a si, através da imensidão do céu, para tocar a sua vida. Naquele momento em que você precisava mais de mim. Antes da fundação do mundo, sua bênção já estava escrita e garantida. Antes do primeiro, uma estrela estava suspensa no espaço. Antes que o primeiro oceano se enchesse. Antes do primeiro, uma montanha foi erguida. Seu nome estava em meus pensamentos. Seu futuro estava em meus planos. Seu propósito foi estabelecido. Agora você só precisa usar a sua fé. Livre-se das suas dúvidas. Afaste-se de distrações. Levante-se e ouse superar. Siga em frente com trabalho árduo, com espírito inabalável e com toda a sua fé. Fé que não nega a realidade do obstáculo, mas escolhe para me concentrar na realidade maior do meu poder. Fé que não ignora a dificuldade, mas se recusa a ser definida por ela. Fé que vê a montanha e diz, mova-se. Não porque a montanha seja pequena, mas porque meu Deus é grande. Eu sei que você já passou por situações e problemas. Situações que te esgotaram. Problemas que parecem não ter solução. Solução. Circunstâncias que te levaram ao limite e te impulsionaram além dele. Provações que testaram não apenas sua força, mas também sua fé, sua esperança, sua vontade de continuar. Mas você vai para a batalha com essas energias e essa fé que ainda te resta. E eu multiplicarei a tua força e te ampararei como fiz com Moisés quando seus braços. Me cansei de segurar o cajado. Como eu me cansei por Davi quando ele enfrentou Golias com nada além de uma funda. Como eu fiz por Esther quando ela teve que arriscar tudo para salvar seu povo. Estou fazendo o mesmo por você agora. O pouco que lhe resta, multiplique-o por mais do que suficiente. Agora você entende. Você entrou.
Uma terra onde só os bravos triunfam. Não os perfeitos. Não aqueles que nunca lutam. Não daqueles que acham que sabem tudo. Mas dos corajosos. Aqueles que continuem se levantando. Aqueles que seguem em frente. Aqueles que se recusam a se entregar ao desespero, mesmo quando o desespero toma conta. Parece ser a resposta mais lógica. Aquelas pessoas ficaram no passado, que só pensavam em fracasso. As vozes que diziam que era impossível. Os relacionamentos que te puxavam para baixo. Em vez de te elevar, os ambientes que sufocaram seus sonhos em vez de nutri-los. Eles te arrastaram. Você se deixou influenciar por eles. Eles te deram maus conselhos. Eles projetaram as limitações deles em você. Eles interpretaram seu potencial, foi analisado através da lente da experiência deles. Eles mediram seu futuro pelos fracassos deles. Você acreditou neles e você pensou que nunca veria prosperidade. Você internalizou as dúvidas deles. Você aceitou o veredicto deles. Você se adaptou. Suas expectativas diminuíram para se adequarem à visão deles. Mas meu Espírito Santo tocou seu coração e meu fogo acenderam em você aquela centelha eterna de coragem, poder e amor. Uma centelha que não pode ser extinta por qualquer quantidade de água que o inimigo jogue sobre ela. Uma faísca que se transforma em chama. Uma chama que se torna fogo. Um fogo que transforma tudo que toca. Você não era. Você não é. Você jamais será um covarde. Essa não é a sua identidade. Essa não é a sua essência. Natureza. Esse não é o seu destino. Você é minha filha, meu filho. Corajoso entre os corajosos, campeão dos campeões. Não porque você seja forte por si só, mas porque você é forte em mim. Não porque você nunca sinta medo, mas porque você segue em frente apesar do medo. Enquanto outros reclamam de suas fraquezas e aflições, você já estou de pé, hasteando a bandeira da vitória. Você está fazendo uma escolha diferente. A escolha de se concentrar em mim. A força em vez da sua fraqueza. A escolha de declarar minhas promessas em vez de repassar seus problemas. A escolha de, em vez de manter o olhar fixo no vale onde você está agora, eleve seus olhos para as colinas de onde virá o seu auxílio. Levante-se. Marche para frente. Não olhe para trás, porque muitos daqueles covardes querem você. Esqueça o triunfo. Eles querem que você retorne ao lugar da derrota porque sua vitória os expõe. A escolha de permanecer em cativeiro. Sua libertação ameaça as desculpas deles para continuarem subjugados. Sua transformação desafia a aceitação da mediocridade por parte deles. Mas você decidiu servir ao Deus Todo-Poderoso. E você me permitiu escrever minha palavra sobre sua alma. E você me pediu para iluminá-lo com minha luz resplandecente. Você fez a escolha que muda tudo. A escolha de abrir mão do controle e me render à minha vontade. A escolha de parar, tentando resolver tudo com suas próprias forças e permitindo que meu poder atue através de sua fraqueza. A escolha de acredito que sou quem digo ser e que farei o que prometi. Você e eu somos um. Você em mim. Eu em você. Isso não é apenas linguagem poética. É realidade espiritual. Minha vida flui por meio de você. Meu poder opera por meio de você. Meu amor se expressa por meio de você. Você não está apenas me seguindo à distância. Você está unido a mim da maneira mais íntima possível. Existem muitos dons sobrenaturais e talentos espirituais que eu derramo sobre vocês. Dons que se manifestarão de maneiras que vocês jamais imaginaram. Esperado. Talentos que surgirão e que você nem sabia que possuía. Habilidades que se desenvolverão à medida que você der um passo de fé e me permitir trabalhar através de você todas as manhãs. Venha e lave-se. Deixe que a água viva que flui da minha palavra limpe seu rosto, removendo os resquícios das batalhas de ontem. Que isso te revigore para os desafios de hoje. Que isso te prepare para as vitórias de amanhã. Minhas misericórdias se renovam a cada dia. Mas vocês acreditam nelas.